Olá, está começando o quarto do casal. O Segui Sobrevivência do Entretenimento Casalístico. Eu sou a Isabela. E eu sou o Gabriel. Bom, Isabela, pra gente começar esse nosso novo momento aqui no Quarto Casal, nosso primeiro podcast, não falando de cultura pop, né? Pelo menos não da semana, né? A gente parou pra pensar um pouquinho qual diretor a gente gosta, o que a gente poderia falar. Eu sugeri pra gente falar do Spielberg, você falou que não, que é chato. Nunca E aí? falei isso e ele nunca sugeriu, tá? Tá E a bom, gente então. fez a sua sugestão, porque eu não tenho voz nesse podcast, que É é mesmo. Lars von Trier. Ou Lars von Trier. Ou qualquer outra. Ou qual for a pronúncia que a gente não É, sabe. sim. Então, é isso aí, a gente vai falar desse moço e a gente pretende aqui se aprofundar um pouquinho, quase nada. Acho que aprofundar já é a palavra errada, a gente não vai se aprofundar, a Acho que gente só vamos. vai falar mesmo. Acho que vamos. Não, vamos aprofundar. sobre esse diretor, sobre o que a gente acha interessante, ou curiosidades dele também sobre o Sobre por trabalho que você dele, tem que sobre assistir os como. filmes dele. Isso vocês viram que foi um interrupting? Foi, Vocês viram, né? foi. Eu estava falando, Eu ele me vi. cortou assim claramente. Mas eu fiz isso, sabe por quê? Hum, A gente fez o clickbait, Isabela. É entendi. o clickbait. Então tá bom. Aliás, esse é lá no episódio. Clickbait? Não, não. No Ah, episódio é. tá. Por que você tem que ver os filmes de Lars von Trier? Exclamação, exclamação. É isso, eu acho que vai ser esse mesmo. Esse é o nome. Até porque, né, eu amo esse tipo de coisa. Eu amo um final explicado. E sim, a Exatamente. gente vai explicar o final de Melancolia, tá bom? Olha aí, a gente é claramente pessoas mais preparadas pra isso. Com certeza. É isso. Bom, e para começar, assim, vamos começar do começo. O nosso querido Lars von Trier, primeiro o nome dele não é Lars von Trier, É né? verdade. Para É verdade. começar o começo aqui, é que o Von, no caso ali do meio, ele isso daqui é uma curiosidade que eu achei legal. O Gabriel nem queria falar disso, tá? Mas eu achei negócio curioso, porque parece um nome verídico, né? Parece. Mas ele pegou esse nome enquanto ele estava na faculdade lá, sabe? Tipo, foi um apelido que surgiu e ficou pra sempre. Loucura, né? E doido. E ele é dinamarquês, né? Nasceu em Copenhagen, que com certeza também não é assim que fala, mas é como a gente fala. E ele tem 65 anos e ele é formado em cinema. Olha que coisa louca, né? Quem diria? Eu gosto do Von, Isabela. Eu acho que, além de pra ser verídico, Hum. dá um tchan a mais ali no nome do cara, né? Tá, Não é só tá. Lars Trier. Uhum. Parece que falta algo de fato. Tem ali alguma coisa faltando, sabe? É mais O Von, sonoro. o Von enche a boca pra falar, sabe? Sim, É parece uma. uma coisa pomposa, né? Uma coisa Parece. meio. Um Vampiro. título. É, Também. Pode ser uma coisa de vampiro assim também, sabe? É maneiro, é aham, maneiro. É uma boa é, escolha. Estilístico, alguns diriam. é verdade. E assim, além de diretor, ele ainda é roteirista, produtor e tudo que você imaginar dos filmes dele. Por quê? Porque ninguém aceita fazer os filmes dele, então ele faz por ele mesmo. Isso que é muito louco, né? Ele Hum, tem essa pegada de fazer uns filmes que é difícil de vender o conceito. Até pra você querer assistir é difícil de vender o conceito, né? é. Eu lembro, o filme que fez ele ficar famoso aqui no Brasil, pelo menos, foi o Ninfomaníaca dele, né? Uhum. E é um conceito muito maluco pra você vender assim pra pessoa. Tipo, qual é o filme? É uma ninfomaníaca contando a história dela. Não, Tem então, que. é que você pegou um tema que, assim, ou um filme que foi o que popularizou ele. Então, Sim. de certa forma, é o que mais chamou a atenção. Não, mas chamou atenção pelo choque, sabe? Ah, é verdade. Todo mundo fala, meu Deus, vai ter o corte censurado, porque é demais pras pessoas. É verdade. Então pegou pelo choque, não pegou pelo conceito, sabe? Não, você tá certo. Isso é muito legal. Ele é um diretor que os filmes dele, que ele não tem que produzir por causa disso, eles são É, muito peculiares nesse sentido. sim, sim. Eu. Isso que chama atenção, né? Então, é o que afasta o grande público, né? Dele Hum, é o que traz as pessoas pra próximo também, né? Por exemplo, você. sim, sim. Porque eu acho que outra coisa nesse sentido também, de além dele produzir o próprio filme e tudo mais,
É que, como ele é o diretor e roteirista, eu acho que. Eu sempre acho. Eu já falei isso em alguns dos episódios sobre. Alguns filmes do Oscar, eu acho. Uhum, Que tem um ganho aí, sabe? De quando o diretor é o roteirista, porque ele faz exatamente o que ele queria, uhum, vamos dizer assim. sim. Então, eu acho que eu não conseguiria ver um filme do Lars sem ele ser roteirista, Seria interessante, de fato. sabe? Porque, tipo, como? Eu acho que ele mesmo nem pensa em fazer. Porque o produtor, tudo bem, eu acho que é uma escolha, né, que acontece. Ele ganha dinheiro também com isso, obviamente. Sim, Mas é que não são filmes fáceis de vender. também. Mas em relação eu acho que ele não dirigiria um filme que ele não roteirizou. Sim. Como também eu acho que ele não liberaria o roteiro dele para outro diretor. Isso eu acho difícil de... Isso não... seria interessante de ver. Sim. Outro diretor fazendo um filme roteirizado pelo Lars von Trier seria muito interessante. É uma coisa que eu gostaria de ver, assim. E assim, de novo não, né? Primeira vez que eu acho que eu vou falar. Mas a gente não tem certeza dessas coisas que a gente tá falando. Então ele pode já ter tido um filme que foi dirigido por outra pessoa. Mas enfim, os mais famosos e os que a gente assistiu, Uhum. tudo é ele que dirige e roteiriza. Então, a gente tá Agora que você falando aqui disso. descreditou as nossas opiniões. Eu tenho, não é, Gabriel, é que é assim, a gente precisa Hum, deixar claro as coisas. Porque vai entendi. que alguém fala, ai, mas ele. Mas, Não, não manda um e-mail ou um comentário no nosso Instagram, vai ser muito bem é. sendo lido aqui no nosso podcast. Entendeu? É verdade, olha. Mas, até se você estiver falando que a gente errou também. Não, não. Especialmente se te fala, canelada é uma coisa normal e eu gostaria de ser corrigido. Mas, além de tudo isso, né? É, com todo esse esforço que o Lars ele tem e dedicação também pelos filmes, ele ganhou 2 prêmios até hoje. Acho que ele nunca, pelo que a gente procurou, ele nunca foi indicado para Oscar, para nada. Ele é o é, esnobado da academia. Olha aí. Porque ele ganhou prêmio por Ondas do Destino, que é um Uhum, filme de 96, assim, né? Faz um bom tempo. E o Dançando no Escuro, que é um filme que eu gosto bastante também, que é de 2000. E só. De resto, ele não concorreu a nada, não ganhou mais nada. E é isso. E os bons, né? Os super filmes deles. O super filme dele veio depois, né? Com Ninfomaníaca e tudo mais. uhum. Esquecido no churrasco. É difícil pensar nisso, né? Porque a gente tá falando que o Lars é cult aqui, mas ele não é exatamente uma pessoa. As pessoas já viram os filmes dele, sabe? Ele não é um diretor desconhecido. E eu acho que mais Hum. pessoas viram filmes do Lars von Trier do que do Godard, por exemplo, sabe? Ah, Isso é um fato, assim. uhum. Mas é louco quando a gente para pensar que é um diretor que ele é tão popular e que faz filmes tão autorais e diferentes, assim, que são especiais de certa forma, que nunca foi indicado a um Oscar na vida, sabe? Nem que seja por direção ou por roteiro. Exatamente. Mas eu acho que é por aquela questão do choque, Uhum, sabe? Porque nenhum filme dele é fácil de assistir. Isso, sim. isso a gente tem que colocar aqui, sabe? Uhum, Não é fácil. E não falo, tipo, fácil no sentido, tipo, é ruim, ai, sabe? lento Aí, e tudo ai, mais, é né? tão ruim que fica difícil pra ver. Não. Alguns são, Mas assim, a maioria é por causa do tema. São temas sim. densos. Uhum, Não é fácil, assim, sabe? E também tem a questão de ele não ter vergonha de mostrar uma galera pelada. é Não verdade. tem. É E verdade. assim, Nem que seja em slow motion. não, mostra mesmo. Mostra. Ele é o livro aberto ali. Sim. Isso eu acho até que a gente pode trazer um pouquinho mais pra frente. Talvez quando a gente também, mais pra frente, quando for falar de ninfomaníaca, não sei. Mas é uma questão de ele não tem pudores neste sentido. E é um tabu pra grande mídia Sim, sim. mostrar a gente pelada. É Uhum. isso. Isso com ele, né? Que Ninfomaníaca também foi vendida aí, o Choque, não sei o quê. E o Gaspar Noé também é outro que fala: ah, ele faz filmes pornô pra cinema. Um outro dia a gente traz também Eu estou mais coisas. com a amizade terminada com o Gaspar Noé. Eu também, mas depois a gente fala. Um outro dia a gente fala disso. Mas, né? Porque hoje a gente vai falar do Lars. Sim.
Você tocou em um assunto legal. Os filmes dele tocam em assuntos pesados. Mas sabe uma coisa? Eu acho difícil categorizar um filme do Lars von Trier. Uhum, Porque eles não são só drama. Assim, eu uhum, não vejo apenas como dramas. A grande maioria deles. Alguns são, de fato. Breaking the Waves pra mim é um grande drama. é, É, mas tem filme que é muito mais completo. Tem filmes ali que eu realmente gosto de colocar na categoria, tipo, vida. certo. Por exemplo, Melancolia. Eu não acho que é um drama. Embora seja muito Uhum, triste, embora seja muito focado nas relações entre pessoas. É um filme sobre a vida pra mim, assim. Eu uhum, acho que ele tem essa coisa de conseguir materializar na tela, nos roteiros dele mesmo, não na direção dessa vez, o que é ser humano, assim, pra mim, sabe? Só que sim, ele não pega o cotidiano do ser humano, ele pega os momentos mais dramáticos da vida de uma pessoa. Os momentos sim, mais, sabe, que vão levar uhum, aquela pessoa pra frente ou pra trás, que vão modificar o ser dos, dos protagonistas, dos personagens secundários. Eu acho que é legal de falar que nenhum filme do Lars von Trier, por mais que isso seja tipo, esse é o objetivo de uma história, é levar um personagem de um ponto a outro. ah, É, mas nenhum filme do Lars von Trier vai ter aquela jornada, sabe? Que as pessoas vai gostam de fazer, falar? tipo, Vai falar? Vai falar a jornada, não vai vou, não falar a vou, não jornada do vou, herói, mas as vai falar. pessoas gostam de jogar, tipo, o personagem tem que começar ali, encontrar uma dificuldade, blá 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 blá, sabe? Isso não existe ali pra mim, porque Porque é, normalmente começa com as dificuldades já, é isso. ou começa na parte triste já. É, já começa com o pior da pessoa ali. Exatamente. Não existe status quo no cinema de Lars von Trier, assim. O status quo é a estranheza e dali só vai pro pior. Eu gosto de dizer, por exemplo, uma surpresa pra mim, que foi um filme que eu achei que ia ser muito chato, que eu não ia gostar, e eu acabei gostando muito, é A Casa de Jack, Uhum, que me pegou assim pelo colarinho e me arrastou por 2 horas e meia de duração daquele tempo. uhum. É... Ah, hum, boa, também só pontuando aqui uma vírgula, uma uhum, aspas, parênteses. sim, É, os filmes deles são sempre gigantes, sempre. sempre, Não sempre, tem sempre. nenhum que é tipo, não, Não, sempre não. enormes. E ajuda. Mas eu vou voltar nisso aí, só um segundo. Uhum, E, por exemplo, ou A Casa de que Jack Construiu, é esse filme, é o tipo de filme que o status quo dele é a cada momento ficar mais estranho. uhum, uhum. Outra coisa também é essa coisa de não ter meio que uma linearidade da história que ele conta. Geralmente a linha do tempo tá toda jogada e você que decide o que tá fazendo, sabe? Tem alguns que de fato Sim. seguem. Anticristo segue essa linha temporal. Breaking the Uhum, Wave segue essa linha. Dançando Escura não sei, mas parece que segue. uhum. Sim, Mas a gente tem filme como Melancolia, que é uma colagem, basicamente. A gente sim. tem Ninfomaníaca, que é outra colagem de pequenos momentos. Eu acho isso fenomenal. É um cara que ele consegue pegar cortes e juntar tudo em uma massa muito bonita. Sim. E, assim, né, falando de filmes no geral, Uhum. eu acho que é uma característica dele mesmo falar Uhum. sobre. Tem que ser ponto assim, não são coisas do cotidiano, mas são, Sim. sabe? Ele consegue falar sobre coisas do cotidiano que pessoas não querem falar sobre. Uhum. Eu acho que o ponto é, ele fala de coisas que a gente não quer ouvir. Uhum. Porque o anticristo, por exemplo, né? Tem ali uma questão de luto e tudo mais. É coisa que todo mundo pode viver um dia. Só que Sim. ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer ver sobre isso, ninguém quer saber sobre isso. As pessoas Sim. se recusam. E eu acho que isso é uma das coisas que o Lars, ele enfia o trequinho no machucado, entendeu? Sim, sim. Uhum. Eu acho isso legal. E outra coisa também é que se você espera finais explicados, é o momento, tá? Porque tem isso também de. é, ele. Eu não vou falar que ele não explica o filme, né? Nele. Sim. Aham. Ele explica o filme nele. Só que eu também não quero falar que as pessoas têm preguiça de pensar. Não vou falar isso também. Mas ele tem uma complexidade que ele traz nos filmes Uhum. que às vezes precisa daquele rolê do explicado, entendeu? Sim. Eu não sou adepta do final explicado. Por quê? Eu acho que o que você entendeu e acabou. Uhum. Porque só se for uma coisa muito pontual, tipo Evangelho, sabe? Que aí é a maluquice das pessoas. Mas falando aqui do Lars, eu
nunca fui atrás de procurar saber o final explicado dos filmes, porque eu quero pegar o que o diretor me deu e é isso. Mas isso também é uma característica da minha pessoa, entendeu? Se você gosta de final explicado, tudo bem. Não tem problema, né? É, assim, Hum. eu sou mais do seu lado também, de que eu acho que geralmente, por mais que você não entendeu algo, é interessante que você deixe martelando na sua cabeça. Eu sou uma pessoa que quando eu vejo alguma coisa que eu. Um final, um meio, qualquer coisa que eu meio que acho que eu posso tirar alguma coisa a mais, eu fico ali martelando. Isso aconteceu esse ano com a assisti Druck, por exemplo. É um final que ele é fechadíssimo. Assim, Uhum. não tenho o que entender. Mas eu Uhum. revi o final daquele filme algumas vezes. Uhum. Não porque eu não entendi, mas porque eu queria ver e rever até eu falar, pô, então é isso aqui que o filme quer me passar. Sim. Esse aqui é o E momento. Hum, isso, e também não tem, sabe, tem muita gente que, ai, é errado o que eu tô pensando. Não, sabe? Tipo, você refletiu sobre isso e é isso que o filme te passou. sim. Pronto. E a Sabe, gente você pode assistir o Anticristo, como eu tava falando, e falar que não é sobre luto e é sobre outra coisa. E tá sim, tudo bem, é, e sabe? Ah, ué, tá tudo certo. tá tudo bem o Você... meme. É. Então, Data o podcast, vambora. é. Eu não consigo, cara. Sou sempre eu, né? Sou sempre eu. Mas vai, continua. Já acabou, Jéssica? Olha aí, mais um aí. Não, Pronto. esse é velho, Gabriel. Vai. Não, eu ia falar só que o final do Lars, quando ele não pira completamente, Ah, às vezes ele só joga o final pra você e fala, é aqui que essa história vai acabar pra gente, mas ela continua e você não tem que saber mais de nada, sabe? é, Eu acho que eu gosto disso também, de às vezes, quando ele não pira muito, que às vezes ele pira muito, e aí é um final, realmente tem que ter um final explicado ali. não é. Mas às É. vezes é só acabou, e aceite que acabou. Exatamente, Uhum, exatamente. E isso também reflete o que ele quer falar com os filmes, entendeu? uhum, sim. Que é isso. Lide aí com seus problemas, cara. Por Entendeu? exemplo, Não é meu que o filme acabou aqui, o problema é seu, você que se vira. eu vou falar de dois finais aqui, então se você não quer saber dois finais, você pode pular rapidinho aqui. Eu vou falar rapidamente. É... A Casa que Já Construiu e Melancolia. São dois finais completamente diferentes que as pessoas procuram o significado do final, no fim das contas. Uhum. Não tem nada pra saber no final de Melancolia. Não. O final é aquilo, sabe? Uhum. Enquanto A Casa que Já Construiu é o final que você quiser, Uhum. basicamente. Mas tudo bem, você quer ver a opinião das pessoas? Veja. Mas é o final, no fim das contas, que a pessoa também entendeu. Porque não tem uma explicação canon do que aconteceu ali. Isso, exatamente. Outra coisa, parabéns, muito, muito bom a sua colocação. Que se eu vejo um final explicado, tá sendo explicado pelaquela pessoa, não sendo explicado por mim, entendeu? Não é o que eu entendi. Sim. É o que a pessoa entendeu, ela tá me passando. Ela pode estar me passando uma coisa que não é o certo Uhum. também, né? Se for ver assim, o que é certo e Ou errado. foi o diretor que falou, né? Agora, se ele falar, ó, o diretor falou isso, Aí isso, beleza. né? Aí também, mas aí também eu vou discutir com o diretor e falar, não Aí, foi isso que eu entendi. existe um conceito interessante na narrativa, em letras, que a gente chama, né? Um movimento chamado A Morte do Autor. Uhum. Que é basicamente isso, cara. Sim. Depois que o autor soltou a obra dele, ele basicamente não tem mais o que falar. Se a pessoa entender que ele tava falando de mercado econômico de 1930 no filme dele sobre duas irmãs gêmeas do Adam Sandler, é sobre aquilo, cara. Uhum. Contanto que a pessoa faça uma boa análise e ela tenha argumentos pra segurar aquilo, é sobre aquilo. Exatamente. Então, não se preocupem com o Lars von Trier ser filme difícil. Não é difícil. Não existe isso de filme difícil. Não. Não existe isso. É o que você entender. Se você não entendeu nada, você assiste até entender alguma coisa. Alguma coisa você vai entender, alguma coisa, Exatamente. Você tira alguma algum coisa. momento ali você vai tirar, É. é. Sabe o filme difícil, Isabela? Hum. Ponte para Terabithia. Nossa, chorei É demais. um filme difícil. É um filme difícil. Nossa. Além de ser um dramão, é um filme que lida com diversas questões filosóficas em um filme de criança. Sim. E eu acho que é mais profundo ainda porque é um filme de criança. Exatamente, exatamente. Então não E tem como você pegar aí, pra ó. mim e falar que Lars von Trier é um filme difícil quando você assistiu Ponte para Terabithia quando era criança. Não existe isso. É Não existe verdade, você tá preguiça. totalmente certo. Você tá totalmente certo. Eu acho que Tote para Terabithia me treinou pra assistir Lars von Trier. É isso. E assim, a gente, né, uma ideia que a gente
quer trazer aqui pra esses coisas, além de ficar falando pipipi popopó, igual a gente falou um pouco atrás, é também trazer um pouco mais de conhecimento sobre o moço. O moço aí, sabe? Esse senhorzinho aí de 70 anos, sei lá quantos anos ele tem. Ele é 5. Ah, 10. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo criativo dele. Não, não seria o processo criativo, mas o processo de produção dos filmes dele, Uhum. né? Sim. É, o E... que Ah, faz um filme do Lars von Trier ser um filme do Lars von Trier, de fato, né? isso. Eu acho que a temática que a gente vê em todos os filmes dele, assim, todos os filmes dele, nossa, eu não acertei nenhuma vez É o triste. plural ali, e eu fui todo Acontece, eu dia. entendo. Uma coisa que nós vemos em todos os filmes dele é essa coisa que a gente comentou, de ser algo comum até certo ponto e depois colocar elementos metafísicos. Uhum. Melancolia tem isso, quando a gente tá tratando ali de que é um filme que tá falando do fim do mundo, mas tá falando do fim do mundo de forma figurada também, que é uma pessoa com depressão, é uma pessoa que tá tendo problemas de origem mental ali. Se você de como eu falo agora pra não parecer um babaca, né? É, acontece. Então, tem sempre esse elemento metafísico e é sempre interessante ver como que é levado, como que você pode ignorar, né? Fingir que ele não existe ali, ou como você pode tentar ver só pra aquele lado. É um erro, Uhum. eu acho que Uhum. tentar levar pros dois extremos. Você tem que realmente ficar ali, tentar entender o que ele tá falando com o dia a dia e com a metafísica. Alguém me Sim, diz. Pode ir lá. sim, e o jeito que a gente vê isso no filme é que eu acho também interessante, né? Que Uhum, tem aquela questão de a câmera que ele usa, que é curiosidade, eu odiava a câmera na mão. é verdade. Câmera que mexe, né? Sabe a câmera que Câmera você que fica assim, ó, mexe. tchuc, 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 tchuc? Não gostava, me dava agonia, labirintite, não Uhum, gostava. Então eu gostava da câmerazinha paradinha que ia se mexendo, né, ali no tripézinho. sei. E é uma coisa que o Lars, ele faz muito, e só faz isso, assim, né? É a câmera na mão. Então, os filmes dele, se você, né, você tem que se acostumar até, se você, né, o primeiro filme que você vai assistir dele, você tem que se acostumar um pouco com essa câmera que ele faz, é quase um documentário quando você tá assistindo. Que eu acho isso super legal, que foi o que me fez gostar dos filmes dele. Uhum, sim. E é aí que ele traz essa coisa do metafísico, né? Porque Uhum, enquanto ele tá na câmera na mão, no negócio ali documentário, é sempre a coisa real e o que tá acontecendo, né? uhum, O pé no chão. E quando ele quer ir para essas coisas loucas, né, metafísicas e não sei o quê, ele recorre à câmera já parada, né? Que é a câmera cinematográfica conhecida normalmente, sem se mexer, que nem uma loucura. E é bem legal, eu acho que o mais fácil de pensar sempre assim é melancolia nesse sentido, porque ele tá ali na câmera mostrando a casa da família, passando por corredor em corredor, assim, no cantinho mostrando a menina chorando, e do nada, pá, slow motion, exposição alta, campo aberto, câmera parada, eu acho incrível, assim, tipo, os simples cortes que ele faz pra mostrar uma coisa com a outra, sabe? Uhum, E isso também muda, por exemplo, em quarto que ele construiu, quando a gente se aproxima do final, a câmera muda completamente. sim. É quase que um. É pra realmente acordar e falar: opa, mudou, presta atenção, sabe? Uhum, É uma chamada maneira. E, em certo ponto, o Breaking the Waves também tem a cena final, em que ele tá todo ali mostrando de perto as pessoas correndo do lado dele praticamente. E aí do nada, pá, é uma cena chamada de helicóptero, sabe? uhum, É muito, muito legal como ele faz sim. essas ideias. Eu acho, eu não quero dar muitos spoilers, Uhum, mas o Dançando no Escuro, ele também faz uma coisa bem diferente. Ele vai para uma coisa ali figurativa, uhum, sei lá, uma outra coisa que não é bem metafísico, uhum, mas ainda não é real, sim, que também é bem interessante, que, assim, curiosidade, foi o primeiro filme que eu assisti dele, olha aí. né? Uhum, Foi nesse filme que eu realmente falei, não, eu tenho que prestar atenção nesse moço, eu nunca tinha visto Ninfomaníaca, que bombou aí, né, em 2014, sei lá, por ali. uhum, Eu fui ver ele só depois de velha. E eu achei muito interessante já ali essa coisa dele tirar você do real e
te colocar de novo só pelo uso da câmera. Lógico que tem toda a narrativa, enfim, né? Mas assim, Sim. só com esse elemento ele já consegue te trazer 1 milhão aí de possibilidades só com a câmera, só do jeito que ele usa a câmera. Uhum. Você comentou agora que. Ah, ele não tende. Que ele faz uma coisa diferente também no Dançando no Escuro. Uhum. Eu me lembrei que. Ele também tem alguns momentos que ele não tá necessariamente falando de nada metafísico, mas ele quer fazer um ponto. Ele quer mostrar alguma coisa pra você. E ele faz isso muito no Infomaníaca, que é desenhar na tela. Sim. Ele simplesmente decide inserir coisas que não tem nada a ver relacionado com a história, mas tem relação com o que está sendo falado. Uhum. Então ele insere cenas, desenhos, imagens que querem dizer a respeito daquilo. É uma jogada, assim, muito legal. Assim, não é o Uhum. único jogador que faz isso, de vez em quando eu Não, vejo outras é. pessoas fazendo isso. Isso é bem Uhum. comum. Mas é uma boa escolha. E às vezes ele simplesmente manda o Dogville, assim, sabe? Então, exatamente o que eu tava pensando. Tipo, eu acho que em padrões, o filme mais diferentão dele é o Dogville, entendeu? Uhum, Porque, pra você que não sabe, vamos. Assim, a gente, como eu disse, a gente ainda vai falar mais profundamente de tudo, mas Dogville é um filme feito em um galpão, sem paredes, sem divisórias. É meio que um teatro ali. eu acho que a comparação com o teatro é próxima, mas ainda. Não é, porque não é teatro, Não, mas. mas é próxima no sentido, tipo, é um balcão, parece um palco, sabe? Uhum, Mas tem algo que ele tira ali que é mais do que só o cenário. Ele tira quase que a direção de arte, ele é quase que o design de produção, sabe? sim. Eu acho isso bem interessante. É como esse filme vai ser ausente de design de produção. O design de produção dele vai ser ausência. É uma jogada meio uau, sabe? Uhum, É uma coisa que. Como se faz? Como você tira uma coisa que é ligada inerentemente a um filme? Ele tenta. sim. Não, ele consegue. Não, ele consegue, Eu mas. gosto muito disso. Eu achei, assim, é uma coisa muito, assim, criativa, muito diferente. É muito legal, Uhum, mesmo. Eu não gosto muito do filme. Mas o filme, isso é muito bom, muito bom. E o jeito que ele faz, você sente a pessoa abrindo uma porta sem ter uma porta, aham, sabe? Tipo, ou você sente aquele espaço, você sente as pessoas dentro de um quarto que não tem quarto. uhum. E isso é uma loucura. Isso é uma loucura, isso é uma loucura. Outra coisa que é interessante, Isabela, de se falar sobre ele, é em relação aos atores, né? Ele tem alguns atores favoritos que ele chama sempre. Sim, A moça da teologia da depressão, ela tá sempre lá. Tem aquele cara que eu sim. esqueci o nome dele agora, mas aquele cara. É, Mr. Devers, não sei o nome dele. Ai, calma Eu aí, sei que calma é aí. Stargarder. Corta pro Não é Adani ver. Stansgarder, alguma coisa assim? Stan Stargarder, né? Não é, mas o que que ele. Quais filmes ele aparece? Ah, em todos. O Ondas aí, ele aparece no Ninfomaníaca, no Melancolia, no. O que mais aqui que a gente assistiu? Não lembro se ele tá no Dançando Escuro. Bom, mas esses dois atores são muito bem utilizados pra ele, né? É ele, ela e. É, os dois. Isso, os dois. E ele também, em um dos filmes dele, que é o Anticristo, ele acaba usando um dos meus atores favoritos, que eu não quero falar que é meu ator favorito, mas é um dos meus favoritos, ele top 3, Hum. que é o Coringa. Ele não é o Coringa. Não é o Coringa, é o Duende Hum. Verde. Hum. Que é o Duende Verde. É o cara do farol. Eu não lembro o nome, me ajuda, Wonderful. Bela. William Dafoe, isso aí. Obrigado. É o William, tá? William Dafoe. Ai, William Dafoe. tanto faz. Mas é. Eu sei o nome, pelo menos, e você? Eu não sei nomes, me complica. E é interessante que a gente acabou descobrindo, né, Isabela? Que ele é um diretor que deixa as pessoas atuarem meio que abertamente, assim. Aham. É uma coisa muito louca, porque quando você vê os atores atuando no filme dele, você nunca pensa, isso aqui foi claramente uma Improvisação. improvisação, obrigado. Uma improvisação do ator. Você sente isso? Eu nunca senti. Pra mim, ele sempre era, isso, na minha cabeça, ele era um diretor muito estrito que ele, tipo, falava, ele quase pintava no chão assim, onde que tinha que ser, a pessoa tinha que estar, sabe? Sim. Não, então, vamos lá. Eu acho que a gente pode ir para Hum, duas direções aí com os filmes dele. uhum,
por conta, pelo menos isso é o que eu acho, Uhum. né? Sim. Pra mim sempre foi uma coisa bem documentária, como eu disse. Por causa da câmera, por causa da atuação, por como ele usa o espaço. Tem vezes que ele tá com a câmera na cara da pessoa e parece que foi sem querer. Uhum. Tem vez que É, ele tá no tem, cantinho, tem vez que ele tá no cantinho, assim, como se, tipo, espiando. sim, e tem momentos também que tem pausas, sabe? Que você vê que o ator tá parado, Uhum. sabe? Tem pausa, tem respiro, que ele não corta. Eu Uhum. acho que, refletindo aqui, eu acho que isso também pode trazer muito dessa veracidade do que a gente tá assistindo. Sim. Que ele não corta as coisas, ele deixa. E Uhum. isso, se você for ver, pode ser uma coisa que vai pra improvisação mesmo, sabe? Sim. Se você pensar dessa forma. Então, tá. Mas você pode ir também por esse lado de que tudo é estritamente pensado, né? Porque não tem como ser tão orgânico e dar certo. Exatamente. Mas, pelo que a gente pesquisou, dá certo sim, é orgânico e Exatamente. deve ser incrível, né? Eu queria estar lá vendo ele fazer essas coisas. Exatamente. Eu queria ver o William Dafoe atuando livremente. Uhum, Mas aí você citou cortes e você me lembrou uma coisa também. Ele é um cara que ele é mestre de corte, assim. Pra mim, ninguém corta uma cena tão bem quanto o Lars von Trier. uhum, Porque ele, de alguma forma, consegue te colocar na cena no momento que mais importa. uhum, Mesmo a pausa, se ele deixar a pausa é porque ela é importante, sabe? uhum, sim, E é que a cada corte dele, ele quer te provocar uma emoção, negativa ou positiva. Isso sim. é muito louco. Ele é um cara que ele não usa muito o famoso corte reverso, né? Que é uma pessoa explorando pra outra. Geralmente ele tá mais mostrando os dois em um painel. E quando ele faz esse corte reverso, é porque tem algo a ser visto ali. É porque Uhum, ele quer focar na reação da pessoa, é porque ele. Que é a ideia do corte reverso, né? Que é você falar uma coisa, cortar pra pessoa mostrar a reação dela. Só sim. que tem muito filme que simplesmente faz isso à toa. Só Uhum, pra você não se perder na conversa. Que chega a ser irritante às vezes. sim. Que é tipo, vira, 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 vira. Isso, é. Aí você para e pensa por que que a pessoa só não ficou na câmera e, tipo, deixa longe e é isso, né? Porque não foca uma pessoa só, você vai ficar virando pra Também, outra, sabe? também. É. É. Porque você perde mais que ganha quando você faz esses cortes múltiplos, assim, em uma cena. Uhum, Qualquer cena perde muito, muito corte. Mas o Lars von Trier, ele consegue fazer essa técnica ficar incrível, porque sempre que ele faz isso, quer dizer que tem alguma coisa a ser notada ali, a reação vai ser mais diferente. Ou então não vai ser uma coisa branca, sabe? Um olhar perdido. É muito bom. É muito bom sim. os cortes dele. É, Eu não esqueço o corte da menina baiana na Melancolia. Uhum. Aquele é um corte maravilhoso, porque tá tudo bem, corta a menina chorando, tipo, litros e litros do filme. E é exatamente isso que ele quer passar no filme, por exemplo, Sim, sabe? sim. Exatamente não, né, aquela. É o que eu acho que a gente refletiu que ele quer passar com o filme, né. Uhum, sim. Os cortes de quando eles estão chegando no casamento deles também, que são cortes mais Uhum, alegres, sabe? sim. E ele nunca tá perdendo tempo, ele tá cortando os momentos que mais importam naquela cena. Eu acho isso incrível, eu acho que é uma construção muito legal de um filme. É aquela coisa, é pegar um monte de uma coisa maluca e juntar em um lugar só e fazer sentido, sabe? E fazer sentido. Isso. E tirando também os cortes que ele corta mesmo, né. Tipo, a casa que Jack construiu. A Pronto, casa que Jack ô Jack. cacete. Ah, tá. A casa que Jack construiu, ele tem cortes, assim, que é pra chocar mesmo, sabe. Sim, sim, aham. Ou é no Melancolia? Não sei, não, 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 é no Ondas do Destino, Uhum. que ele corta pra paisagem. É. E põe uma música e deixa lá. Sim. A gente fica até surdo. Ou fica cego, que a luz estoura na sua cara. Sim. A gente, no momento ali, enquanto você tá vendo, você fala: Que é isso? O que tá acontecendo?". Mas é aquilo, tudo se completa no final e tem um propósito e tudo mais, ou não também, ou Sim. não tem. Vai saber o que É passa na só não cabeça tem. desse moço. Moço é meio doido. Ele é. Mas é interessante mesmo.
Bom, e outra coisa, né, do nosso querido Lars, é em relação ao quanto ele é influente nesse meio aí do cinema, né. Uhum. Porque a gente, enquanto estava pesquisando sobre, a gente chegou a um vídeo de tipo, o Lars ele desconstrói o cinema, que não sei o que, ele é o cara, Uhum. né, tipo, é a pessoa. Ele é o que fez o cinema ser cinema. É isso, para o moço lá, pra Que pessoa que exagero, que exagero. ah, cara, se a pessoa vem e me fala que ele é a desconstrução do cinema, é tipo, né. Mas, é uma coisa, né, que eu não vejo muito dessa forma. Uhum. Eu gosto, e olha que assim, eu gosto muito do Lars, Sim, e eu não sei o quanto a gente ainda vê filmes diferentes serem os desconstruidão, sabe, os diferentão. sei. É só um filme. Eu não gosto disso, tipo, no cinema, obviamente, né, em outras coisas a gente tem, né, a gente tem que ter mesmo o certo e o errado, mas no cinema é uma coisa tão ampla que pra mim eu acho muito vago a gente pensar que o Lars ele tá desconstruindo o cinema. Eu concordo com você até certo ponto, Isabela, de que é um exagero falar que desconstrói cinema. Porque tem diretores que desconstroem mais, né? Ele não é o pioneiro nisso. Ele não é o cara que, meu Deus, ele tá reinventando o cinema. Longe disso. Não, Só- é que eu acho que hoje em dia é muito difícil você reinventar o cinema, sabe. Exatamente, é. Não é, a gente não tá mais em 80, onde as pessoas realmente inovavam com tecnologia e tudo. E vocês vão falar o quê? Que o Vingadores, Ultimato, ele, né, desconstruiu o cinema, porque ele tem uma tecnologia tão boa que eu acredito que o Thanos ele é de verdade. Aham. Só por causa disso ele é revolucionário. Exatamente. Eu acho que é uma. Essa coisa de super usar a palavra revolucionar, sabe? Uhum. Revolucionar, pelo amor de Deus, foi o que o Spielberg fez. Revolucionar foi o que o Hitchcock fez. cara do Cidadão Kane fez, foi o que Hitchcock fez. É. Isso é Uhum. revolucionar, é você moldar o cinema pra que ele se dobre a você, basicamente. Exatamente, exatamente. Exatamente. E o que a gente vê o Lars von Trier fazer é ele dobrar o cinema pra ele. É diferente. Exatamente. Exatamente. Ele usa. Porque não, pode falar. Pode falar. Então, ele usa o que ele quer mostrar pros filmes dele, mas ele não tenta fazer com que todo mundo faça isso. Isso é revolucionar, isso é ser querer mudar o cinema pra sempre. Uhum. Enquanto isso, ele tá feliz com o que ele tá fazendo ali. Ele não quer, ele não tem Uhum. intenção de que as pessoas copiem o estilo dele, ele tem um próprio estilo. E é isso. Uhum. E às vezes ele sim, ele pode desconstruir como ele fez com Dogville. Eu acho que ali é uma desconstrução de fato, né? A certo ponto. Mas ninguém nunca vai falar, eu vou referenciar Dogville aqui, sabe? Aliás, Não, alguém é falou? porque é isso, né, o que é o desconstruir ou revolucionar? Sim. É outras pessoas fazerem, Uhum. te usarem como exemplo e fazerem aquilo. Sim. Ninguém vai É. imitar um filme do Lars, cara, desculpa, mas não vai. Pô, a gente pode até ter filmes também, assim, com a temática, eu acho até que tem que ter mesmo Sim. filmes mais fora da casinha. Uhum. Mas eles têm bastante já existe bastante filme fora da casinha Sim. antes dele e depois dele e com ele existindo, Exatamente. né. Tanto é que tem, e isso não impede que ele não influencie as pessoas. A gente tem inclusive um diretor que a gente vai falar que ele realmente, tipo, tudo que ele passa na tela me lembra muito o Lars, só que ele passa do jeito dele. Uhum, Sabe, parece que alguém falou, eu gostei tanto dessa obra, eu vou assistir, entender, mas vou fazer do meu jeito. Vou querer falar dos meus temas, vou fazer do meu jeito, mas eu vou ali sempre ter um olhar parecido, porque a minha influência é maior, assim. uhum, E esse cara, pra mim, assim, se você quer ver um filme que é claramente inspirado pelo Lars, e você curte, eu acho que você tem chance de curtir Lars von Trier, são os filmes do Ari Aster, assim. uhum, Eu acho que eles levam essa coisa da humanidade, do sobrenatural, um pouco mais sobrenatural, bem mais, na verdade, no uhum, Ari Aster,
mas ele tem aquela coisa das pessoas, focar na emoção, cenas que são desconfortáveis de se ver. O Ari Aster, ele é muito bom nisso. Sim. Assim, assim, tava pensando aqui, né? Você falou Uhum, do Ari Aster. Aí uhum, eu pensei já, pra mim, a primeira pessoa que vem à cabeça é o diretor do Corra. uhum, E uma coisa é você revolucionar, né, o cinema e tudo mais, mas eu acho que o Corra, o moço do Corra, que eu não lembro o nome dele, ele muda mais o cinema, ele mudou mais a forma da gente ver o cinema do que o Lars, por exemplo. eu acho engraçado você falar isso. Porque. Hã? Eu acho engraçado você falar isso, porque pra mim o cara do Corra aí, do Nós, ele quase que tá sempre se autorreferenciando a Hitchcock pra mim, assim. É, no. Eu digo. No roteiro, Ah, na sei, aham. história. Uhum, De tipo. Ele mudou. Ele fez uma coisa de colocar um terror uhum, com com uma comédia, que é uhum, uma coisa que a gente. Eu, pelo menos, não lembro de ver tantos filmes assim. Que é realmente de terror com uhum, sim. comédia. Sim, aham, Isso pra mim é um gênero totalmente novo. uhum, sim, Totalmente. Eu acho que pessoas daqui, dos filmes dele em diante, que vão começar a fazer filmes assim. sei, aham, E. Mas se pensar assim, o Lars também, né? Muita gente. O que é os filmes do Lars? Pensando em tema. uhum. Também tem isso. Mas eu já consigo conectar mais o tema vida com o Gaspar Noé, por exemplo. Não, o Gaspar Noé é um cara que 100% ele tá falando de vida, assim, né, não tem o que fazer. Mas eu acho Sim. que o tema principal pra mim de Lars von Trier é a questão metafísica da humanidade, assim. Sim. Muito bonito de falar. Muito bonito. Mas Não. explicando, os conceitos superiores que nos regem, sabe? Morte, a vida de fato, não viver, a vida. Uhum. Eh, psicologia, É, ele lida patologia. mais com as coisas no imaginativo do que o Gaspar Noé, por exemplo, que ele lida com as coisas que estão acontecendo mesmo. O Gaspar Noé, ele só lida com o que tá acontecendo. E quando ele É, tenta lidar com o que não tá acontecendo, ele fica maluco, não, igual no Enter the Void. não dá certo. É. Enquanto a gente tem esses dois lados no Lars von Trier, só que é um pouquinho mais pra metafísica, assim. Uhum, uhum. Uhum. É, é certo. E aí eu dei uma pesquisada, né? Pra não falar maluquice. E sim, o Ari Aster, ele realmente acha o Lars von Trier uma excelente influência na vida dele. Dogville, aparentemente, é uma boa influência, assim, pra Midsommar. Bom, Eu acho que a é coisa ele de que ser tá uma falando, vila, né? uma coisa que é uma vila, sabe? Mas ele tá realmente, pra mim, seguindo esse caminho de chocar, que o Von Trier, ele segue também. Uhum. A cena do caroto na cama depois Não, da festa é muito Lars von Trier aquilo. muito, muito. Muito, muito. Então, eu acho que se você viu os filmes recentes do Ari Aster, você tem que dar uma olhada, assim, nos filmes do Lars von Trier. Sim, e assim, os filmes recentes. O Uhum. Ari Aster tem 2 filmes só. Sim. E o resto é Curto. curtas. Uhum. Mas acho que também vale a pena você dar uma olhada em tudo, se você quiser ver. E a gente vai falar dele um dia, com certeza. Sim. Quando tiver mais filmes. Não, vou falar agora. Vai demorar pra ele ter mais filmes. Mas eu acho que é isso, era mais essa questão, né, do o que é, né, desconstruir o cinema, o que é. Uhum. Mas se você pensar na desconstrução como sentido popular e liberal, Uhum. de desconstruir, Uhum. pode ser, né? Sim. Pode Uhum. ser. Pode ser mesmo que ele tá desconstruindo, ele tá trazendo coisas que temas que não Sim. são usuais, tipo ninfomaníaca, e tá tentando desconstruir a ideia na cabeça das pessoas. Mas eu acho que quando ele falou desconstruir o cinema, não era bem isso, né? Exatamente. Mas se for nisso, sim. E agora, só pra, né, a gente fazer um gancho para um próximo diretor. Hum, O Lars, ele é um dos criadores de um movimento que hum. chama Dogma 95, que o Gabriel pode explicar melhor, vai lá.
Que ele é um dos criadores, o outro criador é um cara que ficou mais famoso recentemente, porque ele ganhou um Oscar, que é o Thomas Vinterberg, o cara do Druck. Cara, eles parecem ser parça, só falando Parece, aqui. Eles eles têm parecem ser cara de parça. ser muito Ele ia brother, tá, assim. ele deve estar esfregando muito o Oscar dele na cara do Deve, Lars. deve, deve. Deve ter ligado no mesmo dia, sabe? É. Otário. Meu terreno. Você mandou você ficar fazendo esses filmes aí, ó. Eu vim aqui, fiz o filme que a galera gosta e pronto. É, fez a casa que ele ia construir que ninguém entende o final, otário. Ah. Mas é, ele. Tem mais um cara que eu não conheço, mesmo com esses dois só. Eles, quando estavam na faculdade, eles saíram da faculdade, eles fizeram o Dogma 95, que meio que fala um pouco sobre eles. Que a Uhum. ideia é levar o cinema menos comercial. Não no sentido de, tipo, fazer coisas que vendem menos, não. No sentido de fazer filmes que gastam menos. Uhum. Então tem uma série de regras pra fazer com que a cinematografia ali seja mais barata, seja mais simples, de certa forma. E a graça é brincar com esses conceitos. Então, por exemplo, ele fala que as cenas não podem usar a iluminação artificial. Você tem que usar a iluminação do cenário. Então, gravação Uhum. tem que ser de dia. Se for à noite, é Uhum. braço escuro. Uhum. Cara, eu acho eu já falando, eu acho esse movimento muito legal. Isso é Muito muito legal. louco, assim. Eu acho que pode ser um pouco chato, mas pode ser legal também. Ah, eu sou a fã das coisas diferentonas. Mas tá, Uhum. continua. Trilha sonora é a mesma coisa. Não é pra ficar gastando dinheiro com trilha sonora. Usar filme é um tema mais de graça, que tá em domínio público, esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Tem essa coisa também de que som não pode ser mixado, não existe mixagem de som. O som ele tem que ser gravado junto com a imagem. Então, tem isso, a câmera tem que ser na mão. Isso os dois levam muito a sério até hoje. Sim, Por sim. mais que o resto dos filmes eles não sigam o Dogma 95, eles levam muito a sério essa coisa da câmera ser na mão. Uhum. Drunk é um filme que faz sentido aí lá dentro. Filmes do Lars von Trier seguem isso também. E também tem uma coisa interessante que você também não pode ter deslocamento temporal ou geográfico. O filme tem que correr no momento que tá acontecendo. E onde foi gravado. Então não posso gravar um filme no Brasil e falar que tá na Alemanha. Olha só, faz sentido. Normalmente o Lars ele não fala onde tá, Uhum. É. refletindo, pensando. Agora, nunca tem o lugar realmente. Olha, esse filme, ele se passa nos Estados Unidos no ano de 1500. Né? Nunca Uhum. tem isso. Tipo, não Sim. importa. Que loucura. Eu penso, olha, que loucura. Mas esses são as ideias gerais do Dogma 95 que algumas pessoas fizeram. Teve um filme argentino que seguiu essa regra. Uhum. A gente quer assistir, né, Isabel? Sim, Porque é bastante interessante. É um filme latino-americano que segue uma coisa da Europa, da Dinamarca, pelo amor de Deus. pois é, do nada, né? Então vai ser uma viagem muito louca, assim, pra você assistir. Uhum. Mas é isso, né, Isabela? Essa foi a nossa viagem, falar um pouquinho do Lars von Trier. Eu tô feliz com como saiu o podcast, eu achei que a gente tocou nas coisas interessantes dele. Incentivamos a galera a assistir, eu acho que isso é mais importante, sabe? Uhum. Porque é aquela coisa, não é diretor difícil, gente. Ele só toca em assuntos diferentes. Não é um Vingadores. Não é um filme que você vai estar no sábado à noite falando, puta, que vontade de ver um filme do Lars von Trier. É só eu, né? Só você. É. Mas, sabe, não é aquele feel good, não é aquele entretenimento por entretenimento. É um entretenimento que você vai ter que parar e querer digerir um pouquinho. Que eu Sim, entendo que é chato. hã? Que eu entendo que é chato, às vezes. E lê o tema, assim, do filme se você tiver alguma questão, sabe? É verdade, é verdade, é verdade. Boa, boa, Ali. Isabela. Porque, como a gente disse, ele não é fácil de formas gerais, assim. Aviso de gatilho, em todos os filmes dele. Tem, Não tem nem o que fazer. todos. Todos, tem, todos. É, Absolutamente todos. todos, todos. Então, procura, procura. Gatilhos de todos os tipos, assim, É, sabe? Violência, blá, 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 blá. então é bom, boa ideia, Isabela. Veja na internet os gatilhos de cada filme ali que você está interessado. É. Mas, se você achou que a gente esqueceu de alguma coisa, você pode mandar seu e-mail para podquartocasal@gmail.com. Ou mandar lá no nosso Instagram, que é Quarto do Casal. E se você quiser e puder, né, dar uma curtida lá, ajuda bastante. É bastante. E lembrando que a gente tá em todos os podcasts aí que existe, todas as plataformas, a gente coloca É no verdade. YouTube também.
Olha aí, YouTube. YouTube. A gente deixa tudo no destaques lá no nosso Instagram, então se você quiser escutar algum A gente episódio, deixa? deixa. Olha Todos. só. Não sabia não. Pode procurar lá, que vai estar, mas eu acho mais fácil você ir na Spotify mesmo e procurar episódio por lá. É. E é isso. É isso. E o próximo episódio eu acho que a gente vai. Acho não, né? A gente vai falar um pouco mais. Entrar mais a fundo nos filmes do Lars. Então, se você gostou Sim. desse aqui, se interessou, ou se já assistiu e quiser saber mais, pode passar por aqui no próximo episódio e a gente vai citar sobre alguns dos filmes que a gente assistiu, né? Se o ouvinte quiser já se preparar para o próximo episódio, ele pode assistir os seguintes filmes, Isabela. Ele pode assistir Ondas de Destino, em inglês Breaking the Waves. Ele pode assistir Dançando no Escuro, que eu não tenho ideia de como esse filme é em inglês porque eu não assisti ele. Ele pode assistir Dogville, que é Dogville. Ele pode assistir Anticristo, que é Antichrist em inglês. Melancolia, que é Melancholy em inglês. Ninfomaníaca, que é Nymphomaniac em inglês. E A Casa que ele construiu, que é The House That Jack Built. É a mesma coisa. As traduções É são todas tudo a exatas. mesma coisa, é É. tudo a mesma, todos, Dançando no Todos. Escuro também. Sim. Então, se quiser se preparar para assistir, que daqui 15 dias a gente tá de volta falando desses filmes. Isso aí, tem tempo, hein? Tem tempo, Não sei tem se tempo. é que tem bastante filme, mas uns 2 eu acho que dá pra ver. Eu recomendo, Gabriel, recomendo que você assista Anticristo e Melancolia. E A Casa que ele construiu. São minhas 3 indicações. Eu indico Dançando no Escuro. Ok. Então, assista esses filmes e venha preparar o próximo episódio. Então é isso pra essa semana aí. Tchau. Muito bom. Esqueci de gravar. Cansei de falar. O quê? Esqueci de parar de gravar. Esqueci de parar de gravar. Menino! A choque dela. Menino! Quer levar um socão? Como é que Eu é? quero. Menino, 2! Ok. Tá gravando ainda, não pode.